Começa agora o Tela 1 Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo, que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. Nosso assunto de hoje é a influência dos jogos eletrônicos, e para discutir esse assunto temos dois convidados. A psicopedagoga Lisiane Krieger, professora do curso de Pedagogia da Faculdade Sion e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu, em Psicopedagogia do Instituto Sion. Professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E o engenheiro de automação, Saulo Martins. Antes de iniciar o debate, vamos saber um pouco sobre o assunto e a opinião das pessoas sobre a influência dos jogos eletrônicos na vida dos jogadores. O jogo é qualquer atividade com regras que envolve um ou mais jogadores. É uma atividade com fim recreativo ou educacional. Muitos deles ajudam a desenvolver habilidades práticas e servem como uma forma de exercício, ou realizam papel educativo, simulacional ou psicológico. O objetivo dos jogos eletrônicos é auxiliar o raciocínio, a lógica e a percepção motora, além de auxiliar na tomada de decisões e também nas estratégias dos jogadores. No entanto, nem todos os jogos atingem seus objetivos. Alguns influenciam negativamente nos participantes. O hábito de jogar jogos hoje, tanto em computador quanto no videogame, os que envolvem violência, eles acabam entretendo de uma maneira errada. Então, eu tenho um irmão de 8 anos e ele deixa de fazer lição de casa e deixa, às vezes, até de comer e se divertir com os amigos para ficar jogando videogame. Até teve um caso de um jogo que tem bastante violência que minha mãe teve que esconder dele porque ele estava sendo muito agressivo na escola. Então, eu acredito que influencia, sim. Bem, eu acho que não influencia muito no aspecto de violência, mas eu acho que essa coisa assim de jogo de luta, jogo violento, eu uso, por exemplo, para me acalmar. Eu penso na pessoa que eu estou violentando no jogo como uma pessoa que eu não estava afim aqui na vida real. Então, é uma maneira de você se desestressar do mundo. A violência vai da pessoa, vai do caráter dela. Não, né? Não é que eu vou jogar um jogo e vou sair batendo em todo mundo. Psicologicamente, eu acho que não. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Então, se uma pessoa é influenciada a matar e coisas do gênero por causa de jogo, eu acredito que não é o maior fator. Pode contribuir, mas o maior fator é a educação, o que ela recebeu dentro de casa. Se ela teve uma infância violenta, o jogo vai interferir muito mais nesse pensamento do que uma pessoa que teve uma infância tranquila e tem uma convivência tranquila com os pais. Eu acredito que seja isso. E vocês aí no estúdio, a gente pode pensar que os jogos influenciam ou não o comportamento? Então, Lisiane, até que ponto essa influência é real? Veja, é bem real se a gente não tiver uma mediação muito bem feita, né? A gente pode ver a influência do jogo para o negativo e para o positivo. Lógico que no tempo, né, atual que a gente vive, a gente não pode bloquear esse contato deles com a tecnologia, com os jogos digitais, porque faz parte da vida deles. Senão eles vão para a escola. Minha mãe não deixa eu jogar, é uma carta fora do baralho, né? Ele não vai conseguir fazer uma socialização dentro do ambiente social ali que ele está inserido. Mas essa mediação que eu digo é assim, a criança tem que ter, como aquela menina falou ali, minha mãe teve que esconder um jogo porque meu irmão estava sendo violento. O que estava faltando ali? É a mãe estar presente ali, ó, meu filho, você pode jogar tudo, mas isso aqui você não pode levar para a tua vida. Isso aqui é uma coisa fictícia, isso aqui só pode acontecer no jogo, você não... Entende? É fazer ter uma conversa com o filho. Uma coisa que ela falou ali que eu fiquei bem preocupada, ele deixava de jogar para fazer a lição de casa. Então, o que está faltando ali mesmo é uma mediação, uma organização dessa criança para poder continuar fazendo esse jogo. Né? Eu coloco assim, eu não posso ser contra os jogos. Né? No meu trabalho na clínica de psicopedagogia, eu posso utilizar os jogos eletrônicos para poder desenvolver alguma coisa, como a gente viu ali, que desenvolve percepção, coordenação motora, desenvolve um monte de coisa da criança. Mas sempre tendo esse cuidado. Não só utilizando só o jogo para desenvolver tudo isso. Saulo, existe um tempo seguro para as pessoas jogarem? Ao ponto de não se viciarem? Olha, eu acho que isso aí vai muito de cada pessoa, né? É um estudo de predisposição. Cada pessoa acho que deve ter vai da personalidade dela, assim, quanto tempo ela realmente consegue jogar sem ficar
sem se sentir viciada, sem se sentir exposta demais. Eu acho que ele volta a como se fosse a exposição a qualquer outro tipo de atividade. Uma pessoa que vê quanto quer ver filme demais, quanto quer ver TV demais, quanto quer ler demais. Isso tudo acho que vai de cada pessoa. Então, eu acho difícil quantificar em números, sim, jogar mais de 1 hora é ruim, jogar mais de 2 é ruim, jogar menos do que isso é ruim. E nós vemos diversos casos violentos que eles associaram os motivos dessas pessoas aos jogos, como o do Realengo e do rapaz que atirou em várias pessoas no cinema. Você acredita que os jogos possuem essa influência? Não, eu não acredito, porque assim, inclusive a Associação Americana de Psicologia, ela liberou acho que foi em 2008, se não me engano, um relatório dizendo que esses casos foram casos de pessoas já predispostas à violência. Então, se você não é uma pessoa já predisposta à violência, não tem como dizer que aquilo te influenciou daquela maneira. É só a gente ver, por exemplo, é o mesmo argumento para filmes e para literatura e tudo mais. Se você já tem uma predisposição para desenvolver aquilo, desenvolver uma característica agressiva, fazer atividades violentas e tudo mais, o jogo sim pode influenciar. Porém, isso aí vai de pessoa. Não é dizer que uma pessoa que vai jogar um jogo violento vai se tornar uma pessoa violenta. E como você, Lisiane, como que você avalia isso na sua clínica? Assim, volto a falar sobre a mediação. Essa predisposição que a pessoa tem, que o Saulo falou, tem que ter um adulto ou até quando a pessoa já é maior, né, uma outra pessoa que faça um balanceamento, digamos assim, desse tempo que ele está lá. Tem que ir dando uns toques para a pessoa, olha, você está ficando muito tempo nesse jogo, tem que sempre... Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo na sociedade que a gente está tendo muita pessoa com essa predisposição. Né? Então, a vida é muito corrida, a ansiedade das pessoas está lá em cima. Então, se a gente não tiver esse contato, a gente vai perdendo a sensibilidade pelo outro, pelo convívio, né, com as pessoas. Então, lógico, daí vai ter essa influência. Pessoalmente, assim, eu sou contra, eu sou meio jurássica nessa parte. Na minha época, meus primos tinham Atari, tinha o Come lá, eu não jogava, não tinha, sabe, eu prefiro o contato físico, eu prefiro que desenvolva tudo isso que foi falado ali no começo, no vídeo, no pessoal. Vai correr, vai brincar, vai subir escada, vai desenvolver a coordenação motora, a percepção, tudo nesse aspecto. E perguntar para vocês, até que ponto a pessoa consegue diferenciar realidade com fantasia? Porque a gente percebe que, geralmente, crianças e adolescentes confundem muito esse mundo. Como é que vocês se colocam diante disso? Eu volto no tema. A gente sabe que a criança, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem as etapas que o ser humano vai ultrapassando. E dentro dessas etapas, a gente precisa muito desse contato, né, de pai, mãe, tio, tia, avô, professor, amigo, que seja, para poder ela viver aquilo, abstrair e poder ver essa diferença de real e de fictício. E você, Saulo? Eu acho que nesse ponto, realmente é imprescindível o contato dos pais e das pessoas próximas na hora de, sim, escolher qual jogo vai deixar a criança jogar. Isso é uma coisa que realmente faz parte. É por isso que existe classificação etária e essas indicações via governo, via as próprias empresas, os próprios publishers fazem essas indicações. Esse jogo não é adequado para tal idade. É uma preocupação muito grande, justamente por isso, porque esse mundo, as pessoas realmente, elas tendem a misturar a realidade com a fantasia se elas não tiverem o discernimento correto para fazer essa diferenciação. E isso só vai vir com o contato ou dos pais ou a sociedade em qual ela vive. Então, o meio físico no qual ela joga, o ambiente no qual a pessoa joga, influencia muito mais do que o conteúdo que ela está jogando. Então, assim, se ela estiver jogando um jogo violento, porém ela vive num ambiente onde os pais são pessoas que estão ali, dão atenção, estão tranquilos e estão ali sempre constante para avisar, olha, isso aqui é só um jogo, a mesma coisa como seria um filme ou um livro, não teria esse problema. Agora, se ela já está em um ambiente tumultuado e perturbado, esse jogo pode desenvolver aquela predisposição da pessoa. Então, a gente volta àquele mesmo tema, assim, como a professora mesmo disse, é importante essa mediação dos pais e do ambiente no qual a pessoa joga. No próximo bloco, a continuação do debate sobre a influência dos jogos eletrônicos.